Olha os leões aí! Você é macaco velho já. Isso daí já. Esse aí? Beleza? Tranquilo? Tá com menos medo agora? Não. Tudo bem? Prazer é tudo meu, que é isso, fiquei muito feliz aí, saber que vocês vão estar com a gente. Eu já fui pego de surpresa desde o início, porque eu não sabia que a gente ia chegar aqui e realmente começar assim, em rush mesmo. Acredito e tenho certeza que vai ser uma experiência muito gratificante para mim. Quando eu recebi o convite, me passou milhões de coisas na cabeça, né? Que é os desafios que a gente ia ter que estar enfrentando. Quem é que está apostando nessa nossa iniciativa, mesmo sendo a primeira vez que a gente está executando? Fluke, Stack, Philips, Prismian, PJ Neblina. Se vocês oferecem para esses 10 um novo serviço que possa ser ofertado, existe uma probabilidade de a gente começar a desenhar um funil aqui. Antes de falar do funil, eu quero que vocês entendam o seguinte: tem que estar claro para vocês que vocês vão receber mais não do que sim durante todo o processo de venda. Sim, vocês vão listar, na verdade, no mínimo 10 possíveis ex-clientes que eles vão poder entrar em contato para fazer uma venda ativa de um sistema de automação de iluminação residencial. Vocês vão pegar o celular de vocês e vocês vão tentar listar 10 pessoas, 10 clientes, 10 ex-clientes que vocês atenderam em algum momento. Eles têm perfis totalmente diferentes. Mas na hora em que foi desafiado para eles pegarem os contatos, para mandar uma mensagem, para agendar uma conversa para o mesmo dia às 16 horas, eu consegui perceber que no primeiro momento, todos eles, energia baixa, com medo e claro, é um reality show, então tem essa exposição. Então acaba tendo esse medo de o que os outros vão achar do que eu estou falando. No segundo episódio do Reality Eletricista Independente, nós vamos entrar com o contexto de elaboração de um orçamento e fazer, de fato, a ligação de vendas para um ex-cliente. Isso mesmo, o cliente que eles já agendaram a ligação para esse momento, mas antes de entrar para essa ligação, preciso ter a base de vendas, né? Quem que é a base de vendas? O orçamento incontestável. Então vamos para a próxima tarefa. Preparados então para a nossa próxima tarefa, a próxima jornada de tirar o fôlego de vocês? No episódio anterior a gente, na verdade, prospectou os clientes. Fez uma lista dos clientes, possíveis clientes. Fizemos também o contato com eles para agendar uma conversa para esse momento nosso, né? Você já conseguiu uma conversa para 16? Uma para 16h20. 16h20, ótimo. Você conseguiu alguma conversa para hoje, Robson, por enquanto? Não, hoje às 4h30. 4h30. Você conseguiu alguma, Johanny? Duas. Ótimo. Então, primeira coisa. Será que se vocês não tivessem entrado em contato com esses clientes, ex-clientes, eles teriam entrado em contato com vocês pedindo o que vocês estão querendo oferecer? Tá. Então não importa se nesse momento vocês vão ou não fechar a venda com eles, não importa. O que importa é vocês entenderem que existe uma oportunidade de colocar uma técnica, uma estratégia de criar um relacionamento com o cliente que vocês não estavam usando e agora, a partir de agora, vocês têm, agora que vocês conhecem, têm a obrigação de continuar e perpetuar essa técnica no dia a dia de vocês. Vocês vão querer, um dado momento, procrastinar isso daqui, é fato. E aí eu quero que vocês lembrem dessa conversa de hoje. Na verdade, agora, os eletricistas independentes ali, eles vão entender junto comigo como que se dá a parte de precificação e elaboração do orçamento. A ideia deles serem expostos a esse conhecimento antes da ligação é para eles entenderem o que é que eles precisam de informação do cliente para poder elaborar o orçamento. Então a próxima tarefa é entender a parte de orçamento, para depois fazer a ligação e aí na sequência estruturar o orçamento com base na necessidade do cliente. Nós vamos elaborar um orçamento que é com base nos 7 pilares do orçamento incontestável
E esse orçamento vai nascer a partir dessa planilha geradora de orçamentos aqui que nós vamos trabalhar junto, tudo bem? Basicamente o que eu vou mostrar aqui, vou contextualizar e vocês vão construindo aí no computador de vocês, certo? Certo. Bom, vamos falar um pouquinho nesse primeiro momento aqui, ó, da precificação, tá certo? Então, quando eu falo de precificação, existem algumas coisas que eu preciso contextualizar. Primeiro, eu, como um prestador de serviço, tenho que entender que a minha empresa, ela tem algumas responsabilidades. A primeira responsabilidade é pagar o salário de vocês. Então, o seu negócio, a sua empresa tem que pagar o seu salário. Segunda responsabilidade, pagar os custos. Terceira responsabilidade, ter lucro. Porque não dá para todos os meses vocês ficarem tirando dinheiro do bolso para comprar o novo jogo de ferramentas, comprar o novo suporte de colocar no teto do carro para carregar a escada, comprar... Não, a empresa ela tem que começar a ser rentável e pagar os próprios investimentos dela. Isso vai acontecer de imediato? Talvez não. Mas pensar assim no início já é um baita de um avanço na jornada de vocês, tudo bem? Vocês, no dia a dia de vocês desenvolvem 3 atividades. Primeira atividade, que é o que a gente chama da atividade do empreendedor, tá? Então, atividade do empreendedor. Qual que é a atividade do empreendedor? Olhar para a empresa. Vamos resumir assim, olhar para a empresa. A atividade do empreendedor aqui, por exemplo, isso que vocês estão fazendo, vocês estão absorvendo habilidades para crescer a empresa de vocês. Concordam comigo? A atividade empreendedora de vocês. Um estudo, uma qualificação e assim por diante. O seu cliente está pagando por você estar aqui agora? Não está pagando. Não está pagando. Então esse aqui, ó, esse tempo, ele não é remunerado para vocês. Pelo seu cliente, tá? Item 2, o que chama de administrativo. Você como administrador, vamos imaginar o que seria essa parte administrativa. É a elaboração do orçamento, é a visita técnica, é a visita na casa de materiais elétricos para fazer a compra de materiais elétricos. Isso aqui é a parte administrativa. O seu cliente paga você para fazer o orçamento? Diretamente não. Diretamente não. Então, ele não, porque o orçamento concorda que eu posso elaborar o orçamento e ele pode reprovar? Sim. Mas eu deixo de fazer o orçamento? Não. Então, as minhas tarefas administrativas também não são remuneradas pelo meu cliente. Só que tem um outro detalhe. O terceiro aqui são as habilidades técnicas. O técnico é quando eu executo a mão de obra de elétrica em si. Quando eu executei a mão de obra de elétrica, ou seja, fiz a infraestrutura de elétrica, de automação residencial, de automação industrial, não importa. Esse tempo aqui é o tempo que o meu cliente remunera a minha mão de obra por causa desse tempo? Sim, esse sim. Ele está vendo, né? Exatamente. Então o que eu vendo, o que eu cobro do meu cliente é esse tempo aqui, concorda comigo? Só que no meio do mês, durante o mês eu faço essas atividades e essas atividades. Deveria fazer pelo menos todas elas. Tudo isso, se a gente fosse trazer para um ambiente normal, a gente falaria, o mês tem 220 horas. Só que se eu tenho 220 horas, elas são separadas dessa forma aqui, e a gente parar para analisar qual que é o tempo de fato que eu tenho útil no mês para atender clientes, na execução do técnico em si. Quanto tempo será que vocês possuem? E nesse primeiro momento vai ser um chute mesmo que vocês vão fazer. Mas qual que é o tempo que eu tenho do técnico para elaborar, para executar as minhas mãos de obras? Olhando para a base de clientes nossos antigos, a gente consegue entender que normalmente o técnico não ultrapassa 120 horas por mês de capacidade que vocês possuem de entregar a execução. Everton, mas não tem mais. O fato é que você não consegue ficar 100% do tempo prestando serviço, efetivamente. Parte do tempo você está fazendo a parte administrativa e parte está fazendo a parte empreendedora. Não, eu consigo executar 150, 180 horas. Tudo bem, você pode considerar, mas isso aqui vai ser um balizador para você prospectar a entrega dos seus próximos serviços, para que a gente consiga olhar para o próximo mês e falar assim, como é que a gente consegue chegar no resultado que vocês vão desenhar aí de salário, custo, tudo mais.
nesse tempo que vocês vão escrever por mês. Porque a partir de agora, eu não quero mais vocês pensando, vou vender um serviço por ponto. Não, eu quero que vocês pensem na hora trabalhada lá para ver se vocês estão perto ou longe de alcançar o resultado do mês. Tudo bem? Então vocês vão colocar aqui, nessa etapa, vocês vão escrever aqui, ó, qual que é o tempo que vocês possuem para realizar a execução de fato da mão de obra de vocês durante os meses. Façam isso aí agora. Vocês vão preencher o salário, custo, a meta, que é o valor que vocês querem na empresa, e as horas do técnico, que são esse tempo aqui que a gente acabou de comentar. Vai lá. Colocar aí os custos, desejo de salário de vocês e o lucro que vocês têm como objetivo para a empresa. Sim. Quanto ficou sua hora? 87,75. 87,75. Legal. Então você está vendo aqui no resumo, certo? Isso. Aqui. Aqui? Isso. O seu então, Robson, lá no resumo aqui, ó. Ah, no resumo, Isso. ficou 47,80. 47,80. O seu? 128. 198? 128. 128. Isso. Ótimo. Então tem aqui 128, 87, 47, é isso? 47,80. 47,80. Vocês estão percebendo o porquê que não dá para você chegar e falar assim, eu vou cobrar por ponto? Você tem um desejo, uma necessidade diferente da sua, que é diferente da sua. Quando eu faço essa brincadeira, essa conversa com, sei lá, centenas de eletricistas que estão comigo na live lá, por exemplo, a variação de preço é incrível e nunca, se for feito da maneira certa, nunca dá o mesmo valor. Então, assim, não tem como você correr atrás de um número que é uma necessidade sua se você colocar um valor que é média de mercado. Ou você vai estar sendo injusto com você ou com o seu cliente. Aqui na parte de mão de obra, eu quero que vocês entendam o seguinte, nós vamos criar do zero o nosso memorial descritivo, porque no final das contas, o que vocês vão ter na mão vai ser isso daqui, ó, algo parecido com isso daqui. Então eu tenho aqui assim, um orçamento que pode ser impresso, ele vai ter um objetivo, memorial descritivo, que é o que nós vamos criar agora com essa parte da descrição de mão de obra. Ele entra aqui também a seção do bônus, a parte de investimento, garantia e tudo mais, e a questão de materiais, tudo bem? Vou mostrar para vocês isso aqui no passo a passo agora. Mão de obra, o que acontece? Nós vamos vender um serviço de automação da iluminação residencial dos nossos clientes. O nosso planejamento aqui é para que vocês consigam fazer a oferta desse serviço para fazer com que o cômodo tenha 3 cenários. 3 cenários. O que significa 3 cenários? Acender uma única iluminação, acender 2 iluminações ou intermitência, né? Então, quando eu tenho 2 pontos de iluminação, por exemplo, igual aqui eu tenho essa parte dos embutidos que são os LEDs aqui quadrados e eu também tenho o dicróico, que é os fininhos ali, né? Os arredondados, né? Então eu tenho 2 cenários aqui, 3 cenários que eu posso fazer. Eu posso fazer somente o dicróico aceso, somente os quadrados acesos ou todos acesos. E obviamente todos apagados, né? Concorda que eu tenho 3 cenários para trabalhar? E aí eu posso fazer o controle desses cenários aqui no celular, eu posso fazer esse controle de comando por voz e assim por diante. Então eu preciso, na verdade, primeiro pegar e coletar as informações do meu cliente e mostrar para ele o que é que eu estou fazendo hoje para fazer uma visita técnica para que eu consiga levar essas informações. A única coisa que eu preciso é o que é que você
tem de infraestrutura dentro da sua instalação, para que eu consiga já prever aqui como que será essa instalação e conseguir fazer um orçamento para você? Cara, eu tô sentindo uma satisfação boa, porque é uma experiência diferente. Eu não tinha ainda feito esse tipo de situação, de estar ligando ativamente assim. E, cara, eu tô muito contente, que tenho certeza que vai dar certo, cara. Alô? Alô? Oi, Roseli? Oi? Boa tarde, tudo bem? É o Flaviano. Boa tarde. Oi, Flaviano. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E aí, vocês estão tudo bem? Tudo também. Aqui tudo em ordem, graças a Deus. Ah, então Oi, tá não, bom. mas- Então tá bom. Então, Roseli, o que acontece? Eu fiz todas as instalações aí, né? Conforme a gente conversou, conforme eu fiz aí. E agora, eu estou agora trabalhando com automação residencial, tá? O que seria? O que seria? Eu acho que você deve já conhecer um pouco. Seria podendo a gente estar acionando a parte de iluminação. Tem outras coisas mais também, assim, que é a parte de tomadas, é a parte de ar-condicionado, se a pessoa tiver. Fazendo tudo isso daí por voz ou pelo celular, tá bom? Muito interessante. Então, aí, qual que é a ideia? Eu entrei em contato com você, porque eu tinha feito os serviços, executei todos os serviços aí para você, e aí eu gostaria de estar oferecendo para você de que seguinte forma? A gente planejar um cenário para poder, a princípio, fazer um teste assim inicial, para ver o que você acha, para ver como que vai ser no seu dia a dia, como que vai facilitar ou não. E aí, mais para frente, a gente pode estar executando na casa toda, tudo, entendeu? Cara, a princípio, antes de eu fazer a ligação, parece que aquela sensação de que a pessoa do outro lado vai, tipo, ficar bravo com você, esbravejar, xingar, não sei o quê. Você tem essa sensação de que não vai dar certo, é algo negativo. Mas quando você liga para o cliente, e principalmente um ex-cliente, que você fez um serviço, a pessoa elogiou, cara, o que você fala para ela, você explica, ela entende, ela acaba se interessando pelo assunto, ainda mais se tratando de automação, foi incrível. Eu estou assim, chocado até agora. O resultado que teve foi incrível. Incrível mesmo. Agora, o que eu estava pensando? A gente poder conversar de que forma? As suas necessidades aí, de repente você fala assim para mim, Flaviano, a princípio eu gostaria de estar colocando na sala, ou estar colocando no quarto, para me poder estar acionando à distância, ou até mesmo pelo conforto de eu estar tipo na cama e acionar pelo celular, não ter que levantar para desligar a iluminação. Ou, de repente, na própria sala, estou aqui na sala, eu quero acionar pelo celular para não precisar levantar. Ou até, de repente, eu estou fora e quero acionar, sei lá, de repente tem os gatos aí, eu quero acionar à noite, eu não estou aí, aciono para eles, alguma coisa assim, entendeu? Aí, de repente, o que você acha, assim, ou sala, ou quarto, qual que você acha que seria melhor para você? Eu acho que quarto, porque como é para acionar do celular, eu normalmente fico mais no quarto, né? Eu com uma televisão grande que você falou, tudo. Então acho que seria interessante do quarto, para acionar o celular, luz, esse tipo de coisa, né? Isso. E também depois dá para poder fazer por voz também, colocar a Alexa, né? Aí ao invés de você pegar o celular e tá colocando, acionando, desbloqueando o celular, acionando o celular, você pode estar fazendo por voz também. Coloca a Alexa, que a Alexa também tem várias outras funções, né? Além do... Acabei de comprar a Alexa. Pronto, melhor ainda. Pronto, agora comprou a Alexa, ficou mais fácil ainda, que aí é só colocar os dispositivos. Não vai precisar mexer na instalação, tá? Essa parte de fiação que eu fiz aí, tudo, não vai precisar modificar. Tá tudo preparado. Na verdade, o que acontece? Esses componentes agora, eles são simples. Então eu vou ligar ele no meio do caminho, ou colocar ele dentro da caixinha do interruptor, ou colocar ele próximo da luminária, entendeu? Então, assim, em relação a custo, seria o relé, né? No seu caso aí seria o relé, e só, o material seria praticamente só isso, só um relézinho só que vai colocar e fazer toda a parte de configuração.
nada? Nada, 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 nada. É só colocar um relezinho mesmo e poder fazer a configuração no celular e na Alexa também. Só liga para agendar, né? Horário, data, tudo, porque posso não estar em casa. Tá bom. E aí, tudo bem, eu te aguardo. Beleza, então. Então fica combinado, então. Então eu vou preparar o orçamento, aí eu entro em contato com você, agendo o dia e o horário, e aí nós vamos aí para poder estar levando o orçamento, tá bom? Tá bom, então, Flaviano. Fico no aguardo. Tá jóia, então. Obrigado, viu? Nada, um abraço. Tá, outro. Tchau, tchau. Vou passar para ela um orçamento. Ela me explicou qual que era a necessidade dela, né? Vou passar para ela um orçamento e já agendar. Na verdade, vou agendar o dia, já agendei, e vou levar para ela o orçamento já praticamente já fechado. Então, o sentimento eu estou sentindo nesse momento, que é o sentimento de medo e o sentimento de insegurança do que vai ocorrer nessa ligação. Porém, o que eu imagino que vai ocorrer nessa ligação, eu acho que vai ser muito diferente do que eu estou imaginando agora, porque depois da primeira experiência que eu tive já no envio do áudio, né, para ativar o cliente, eu estava muito mais inseguro antes do que depois. O primeiro cliente foi muito difícil, eu tenho que admitir. Mas os outros não foram tão complicados assim. Depois foi ficando um pouco mais tranquilo, inclusive depois que eu recebi o retorno do cliente, eu ainda fiquei um pouco mais tranquilizado. Então eu acho que o primeiro impacto já foi. Eu acho que agora a gente pode sim sentir ainda o frio na barriga, tudo, mas acredito que vai ser muito mais tranquilo, acho que vai ser uma conversa bem mais amena do que eu imaginei que fosse. Parece um bicho de 7 cabeças, mas a princípio não é. Eu tô começando a desmistificar essa questão aí. Acho que vai ser tranquilo, sim. Oi, Rose, tudo bem? Oi, quem é? É o Robson. Oi, tudo bem? Tranquilo. Avisei que eu ia ligar, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Tá, tudo bem. Só essas dores que não acabam comigo, mas tudo bem. Perfeito. Deixa eu falar. Então, eu tava comentando contigo ainda hoje, né, sobre a instalação da automação residencial. Então, no início desse reality todo, eu achava que ia ser muito, mas muito difícil mesmo. No primeiro momento foi, mas em segundo momento foi mais tranquilo. E depois que eu tive esse primeiro contato da venda ativa para o meu ex-cliente, naquele momento, realmente foi um impacto muito grande. Mas depois que passou o impacto, eu já estava com esse vislumbre de que ia ser um pouco mais simples. E na realidade foi. Então, assim, ao longo desse processo, eu percebi que esse medo é o mesmo medo de fazer qualquer coisa nova. Isso chega realmente com impacto grande na primeira vez, mas ao longo do tempo se dilui. Então, assim, os outros contatos que eu fiz com o meu ex-cliente foram muito mais simples, muito mais tranquilos, e eu consegui trabalhar melhor o que eu realmente deveria trabalhar, que é a questão da oferta do serviço em si, do serviço de automação residencial. Eu posso dar uma olhada, como essa situação é emergencial, eu posso dar uma olhada ainda a partir de quarta-feira, eu posso dar uma olhada aí. E aí vamos fazer assim então, aí eu já faço essa intervenção aí, que é de emergência, e aí eu já falo para você a respeito dessa automação, mostro para você como é que funciona direitinho, e aí a gente conversa sobre os próximos passos, porque aí é uma coisa maior, né? Tá, e eu falei, vai também, que eu não peguei ainda, vou pegar o computador, ver se eu levar para levar o mapa, que aí eu já falo para ele colocar o... acho que é para você ver, né? Vou mesmo. Você prefere que eu vá aí nessa semana, então? Que dia? Quarta, quinta-feira? Porque tá de casa. Essa semana eu não saio. Porque eu tô sentindo dor, eu vou ficar em casa. Eu só saio dia 13, dia 12 para ir no médico da Nelson, pode ver. Que dia que é esse? Quarta...
Quarta-feira, então, de manhã eu posso aparecer aí a partir das 9 horas. Porque eu estou no rodízio, daí eu não saio. Ah, sim, entendi. Quarta-feira é o melhor dia. Olha, eu acho que um resultado muito significativo realmente foi em relação a isso. A mudança da minha percepção do medo diante do novo. Independente do... É que assim, às vezes a gente fica um pouco distante da realidade porque a gente fica numa situação cômoda e aí a gente não se coloca em situações desconfortáveis ou situações de risco. Mas independente da situação de risco ao qual você se expõe, você sempre vai sair daquela situação de risco e aquilo vai ficar internalizado na sua mente para que na próxima vez facilite. Então, assim, eu acho que o maior valor que eu tirei disso realmente foi a questão de eu perceber que, independente do medo que eu esteja sentindo, eu vou agir e eu vou conseguir um resultado em cima daquilo. Pode não ser o melhor resultado do mundo, mas eu vou obter um resultado. Deixa eu falar uma coisa. Daí, quando você me ensina no Chino Link. Então, perfeito. Da avaliação, né? Avaliação. Uhum. O único que eu não sei que eles perguntam, o que você achou desse plano? Ah, sim. Oi? Tá bom? Não, beleza. Então, quarta-feira, aí a gente já alinha tudo. Pode ser. Eu entrei em contato com a cliente e assim, eu inicialmente, né, e aos trancos e barrancos, obviamente, porque é uma coisa nova, eu tentei ofertar realmente o serviço de automação residencial. No fim, eu acabei fechando com ela uma visita para demonstrar o serviço de automação residencial, os produtos, como que funciona, e também fechar um pacote de uma reforma maior que ela pretende fazer na casa dela. Para mim está sendo uma experiência muito nova. Eu gosto de enfrentar as coisas novas, porque eu vim de outro país, estou falando outra língua, que não é minha língua, tenho um pouquinho mais de dificuldade para conversar, quase não envio áudio, mas hoje estou me esforçando. A maioria dos meus clientes são um pouquinho mais exclusivos, pode ser que demore para responder, mas estou tentando fazer o melhor possível. Mas é uma experiência muito nova, dá um pouquinho de medo, dá na hora que não consigo certinho o que tem que falar, mas estou tentando fazer o melhor. Oi. Boa tarde, Rui. Tudo bem? Boa tarde, você tá bom? Tudo certo, Rui. Os ar-condicionado estão funcionando certo? Graças a Deus tá indo. Que bom, que bom. Ô, Rui, o motivo da minha ligação é o seguinte. Eu estou tentando te oferecer a parte de automação residencial. Eu não conversava com meu cliente e efetivamente deu bom resultado porque ele ficou muito grato na hora de eu ter lembrado dele. É um sistema de automação que está sendo muita novidade e foi um pouco desafiante para mim porque no começo não conseguia falar direito, mas depois foi muito bom. Eu gostaria de saber quais são as prioridades para você. O que você conseguiria para dar início na parte de automação residencial? Precisaria entender um pouco mais do que pode ser feito, custos, para a gente tentar entender o que faz sentido para eu colocar em casa, né? Sim. O que você acha de passar um orçamento tipo somente tipo na sala, um só cômodo, para você entender como é que funciona? Pode ser, você pode me enviar. Então, isso que eu queria tentar entender. Sim. Quais são as possibilidades para daí eu tentar ver dentro da casa como é que isso se encaixa, entendeu? Perfeito, então, Rui. Porque poderíamos te oferecer tipo um quarto também, que poderia ser tipo ligar um ar-condicionado, ligar a iluminação, ligar a TV. Uhum. Então, sim. eu gostaria de saber qual seria a sua prioridade.
poderíamos começar só na sala, com a iluminação da sala, da cozinha. Pode ser alguma coisa nesse sentido. Para eu ter uma ideia de custo também, para tentar extrapolar isso para o resto da casa, né? Perfeito, então. Então, vou fazer o seguinte, Rui. Vou passar um orçamento para você, já que eu conheço sua casa, a parte de um quarto, o seu quarto, que seria a parte do ar-condicionado, iluminação e a TV. Pode ser? Tá bom. Tá bom. Aí se você conseguir me mandar um material, algum material falando sobre isso, as funcionalidades, quais são as vantagens, entendeu? Para saber exatamente o que é. Perfeito, Rui. E a gente poderia estar combinando depois desse orçamento uma visita técnica, Rui? Sim, não, claro. Se eu for colocar, aí a gente marca assim e refaz o orçamento. Mas deixa eu olhar antes para ver se para vale estudar. O investimento, entendeu? Perfeito, Pra então. estudar, exatamente. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, Rui. Eu que agradeço a lembrança. Um abraço. Um abraço. O resultado que eu tive foi que ele está querendo, ele se interessa no sistema de automação residencial e está querendo testar, ter um orçamento para depois fazer na casa toda. Eu falei para vocês que eu ia ouvir a ligação de vocês, não falei? E eu vou ouvir a ligação de vocês. Você fala para ele, eu estou tentando oferecer uma automação residencial. Você não está tentando oferecer. Como é que é o nome dela? Roseli. Você viu como ela já estava preparada? Ela falou, não, realmente é muito interessante, quero saber disso aí. Então, no começo da ligação do Flaviano, ela já demonstrou, por exemplo, a expectativa que a gente queria ter gerado. Só que aí você errou num negócio muito... E assim, pra mim, Flaviano, na ligação, eu achei que eu tive sido super bem. Vamos lá. Eu coloquei assim, ó, você estava inseguro pra caramba, quase não ligou. Que eu acho que se a gente deixasse a gravação inteira para as pessoas verem no episódio aqui, ficaria talvez uns quase 3 minutos você aqui assim, ó. Aparentemente é uma pessoa próxima de você, a pessoa que você ligou. Aparentemente é uma pessoa próxima de você, a pessoa que você ligou. Você tem o costume de ligar para o seu cliente para oferecer um serviço para ele? Ou você é daqueles que pensam assim, ah não, na verdade, quando eu vou fazer um serviço, o meu cliente que tem que me procurar. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos eletricistas independentes acabam sofrendo pelo fato de não ter clientes todas as semanas. Só que depender do cliente entrar em contato com você é um problema que é seu. Você tem que desenvolver habilidades para conseguir fazer com que você venda para ele, independente se ele esteja ou não te procurando. O que nós fizemos hoje, nesse episódio, no episódio anterior com os eletricistas, foi exatamente isso. E você precisa aprender também. Faz o seguinte, ó, clica no botão Saiba Mais ou no link que tiver nessa página, não sei aonde você vai clicar, mas dá um jeito de conhecer a nossa imersão Eletricista Classe A. Agora, vai lá.